Vamos embora, galera. Enem 2015, o Ártico Godoy aqui refletindo sobre algumas coisas importantes e pertinentes para o vestibular. Aqui a questão ela fala sobre o rap, uma palavra formada pelas iniciais Rhythm and Poetry, ritmo e poesia. Então vamos lá colocar, olha como essas questões elas são extremamente debatidas no Enem, no vestibular, que você deve ter um mínimo de conhecimento. Então, quando a gente falar do rap, é um ritmo e poesia, junto com as linguagens da dança, né, como break dance, e das artes plásticas como grafite. Então, na verdade, aqui a gente tem o rap, que é o cantado, né? Aqui ele traz o break, né? Que é o dançado, né? Que é a dança. E você tem o grafite, que é a expressão artística, né? Na verdade, todos eles são, mas é a expressão plástica, né? A expressão plástica, através da arte. Então, você tem aqui todos esses elementos, e ele vai explicando aqui que todos esses elementos aqui, eles fazem parte de uma cultura chamada de hip hop. Beleza? Ele junta tudo isso aqui e fecha com essa ideia do tal do hip hop. O breakdance surge como uma dança de rua, né? Olha só, é bom acrescentar aqui, né, Godes? Uma dança de rua. O grafite nasce das assinaturas inscritas pelos jovens com sprays nos muros, trens e estações de metrô de Nova York, entendeu? E a linguagem do rap e do break, né, elas estão relacionadas aí aos pilares da cultura hip hop. Então vamos colocar aqui também cultura hip hop. Vale acrescentar que esses valores aqui, eles estão relacionados aos guetos, às periferias, né? Guetos, periferias, e trazem à tona uma linguagem própria, né? Uma linguagem própria desse ambiente. Apresentam questões, anseios, desejos, e também as dificuldades enfrentadas, né, no dia a dia por esses caras. Não é isso? Então a gente vai pensar que tudo isso aqui traz um monte de reflexão. Lembrando que essa cultura hip hop aqui que a gente tem, ela é uma mistura, né? Uma mistura que a gente tem aqui de algo que está acontecendo, algo que está acontecendo no momento, e temos também associada a ideia de esse seria o hip, né? O hip e o hop, ele está associado à ideia de um movimento de dança. Então, você começa a ter uma noção exata do funcionamento dessas estruturas como um todo. Entre as manifestações da cultura hip hop apontada no texto, o break se caracteriza como um movimento, como um tipo de dança que representa aspectos contemporâneos por meio de movimentos. Então eu tenho aqui a ideia do break, e aí você tem que ter um conhecimento, na verdade, o que seria esse break, como é que é o funcionamento dele de uma maneira geral. Aqui fala que o break surge como uma dança de rua, né? E aí a gente vai tendo aqui algumas ideias a respeito desse comportamento, né? O break, a dança, ele traz aí alguns aspectos um tanto quanto inusitados a respeito de como esse corpo se comporta de uma maneira geral. E aí a gente percebe que tem uma relação aqui muito forte
com a ideia dos afro-americanos, né? A gente não pode esquecer também de citar isso aqui, os afro-americanos. Eu acho que é importante também agregar isso. Tem uma ideia de que isso surge por volta lá de 1970, lá em Nova York e tal, e seria basicamente, a gente vai pensar que o próprio termo break significa quebra, né? Quebrar. Então é uma quebra do movimento, né? O movimento, na verdade, ele é quebrado, ele é diferente. Ele é dentro da ideia de alguma coisa que envolve muito o lado acrobático, né? Alguma coisa assim. Então, a gente pensa que seria bem interessante a gente também agregar esses valores. Então, dentro disso daí, a gente tem geralmente um corpo com rotações, um corpo com movimentos ondulatórios, os pés arrastados e tal. Então, seria mais ou menos isso. E aí a gente olha para esse contexto do break, né? A gente vai ver aqui o que ele quer. Quais são os movimentos explorados aqui dentro desse breakdancing aí? São movimentos cadenciados, como contestação às rápidas mudanças culturais? Não, os movimentos não são cadenciados. Não são movimentos suaves, eu não vou nem ler o resto. São movimentos improvisados, Godoy. Improvisados é um termo interessante, né? São movimentos ritmados, Godoy? Beleza, bacana, tranquilo. Retilíneos? Não. Eles muitas vezes são ondulatórios, eles são de rotação, o cara deita no chão e gira e tal, aquela coisa toda. Então, a gente elimina também. Só que aqui vem ritmados pela sola dos sapatos como símbolo de protesto. Cara, isso aqui parece muito com sapateado, né, cara? A letra C, ela abraça melhor. São movimentos improvisados como expressão da dinâmica da vida urbana. Na verdade, é que a quebra aqui se dá justamente dentro desse contexto, né? De fugir do tradicional e esse corpo que se arrasta no chão, esses pés que se arrastam, essa rotação do corpo e tal, ela é muito associada ao dia a dia, ao cotidiano desses centros urbanos, dessa vida urbana de uma maneira geral. Beleza, galera? A letra C é a nossa resposta aqui. Uma questão que a gente tem aqui alguns valores que acabam agregando de uma maneira geral. Ele foca na ideia do que é o break e se você tem um conhecimento específico sobre isso aqui, a questão fica muito mais tranquila. Beleza? Vamos nessa. Forte abraço aí.